queria conversar com vocês sobre o fato que está mobilizando o mundo. Nós temos aí a eleição de Donald Trump que aconteceu, nós tivemos a posse que aconteceu num cenário extremamente capcioso, onde nós tínhamos talvez o presidente que mais levou convidados mal educados para o púlpito, convidados que traziam nas suas narrativas provocações a conquistas sociais, provocações a fatos trágicos da história humana. Porém, nós temos também ameaças de sanções econômicas, nós temos tentativas de retirada de cidadania de crianças que nascem em território americano. E tudo isso debaixo de uma relação de, eu não só vou dizer de anuência, mas uma relação de concordância com a parcela da população americana. E aí eu gostaria de ouvir vocês, obviamente estamos aqui num ambiente saudável, então a mulher preta que fale primeiro. Eu queria entender como é que vocês respiram esse momento, e você em especial, Vânia, que é uma professora, uma estudiosa, como é que você analisa esse contexto todo? Bom, eu fui entrevistada ontem pela diretoria da igualdade étnico-racial da ABI, e então muito do que eu falar hoje eu falei ontem. Uma das coisas um dos pontos que eu levantei ontem foi que a eleição do Trump em 2024 não me chocou como a eleição dele em 2016. E não só a mim, né? Em 2016, no dia seguinte, as pessoas estavam... Né? E eu fui dormir em 2016 antes do resultado final. Então, no começo, quando eles estavam contando os votos, a Hillary Clinton estava ganhando, e aí depois ele começou a ganhar terreno, e eu fui dormir, então só vi a vitória dele no dia seguinte. Dessa vez, e muita gente estava espantada, acadêmicos, jornalistas, e dessa vez não, não me espantou. E eu acho que eu não noto isso, esse espanto, essa surpresa que a gente teve 8 anos atrás, porque dessa vez ele ganhou incontestavelmente o voto popular e os votos do colégio eleitoral. E, como você falou, Manuel, para isso acontecer é porque grande parte da população concorda com ele. Sim. Né, as coisas que ele falou durante a campanha, quando a Kamala Harris se tornou a candidata do Partido Democrata, e principalmente quando eles tiveram o debate, né, ele nem falava frases inteiras, né, ele falava tarifas. Mas o que está tarifas? Eu vou mudar esse plano, o plano de saúde, o Obamacare. Mas então, qual vai ser a alternativa? Ele não tinha resposta. Não, mas o senhor tem um plano? Eu tenho como é que foi? Eu tenho uma concepção de um plano. Traduzindo, não tem plano nenhum. Ele, no debate, de repente, ele soltou aquela que os imigrantes haitianos em Springfield, Ohio, estavam comendo os animais de estimação dos moradores, né, os cachorros e os gatos. O moderador falou, não existe prova sobre isso, não existe. Mas eu ouvi isso, alguém falou, mas é assim. E a Kamala Harris olhou para ele assim, no dia seguinte, o quê? E ele continuou falando, e nada disso diminuiu, né, a atração que as pessoas tiveram a ele. Mas aí então... que tá, Vânia, a impressão que eu tenho é que, e aí, Zupério, eu gostaria que você me corrigisse se eu tivesse equivocado, a impressão que eu tenho é que o Donald Trump, ele é o frontline de um pensamento que é muito além dele, de um pensamento que representa
um permafostre incrustado, sabe? Que ele só é a ponta do iceberg. Ele só é aquele cara de cabelo vermelho que se dispôs, cabelo amarelo e cara vermelha, que se dispôs a ir a público e dar a cara a serviço de toda uma outra lógica, que é um pouco do que o Benjamin Netanyahu faz, que é se colocar publicamente a serviço de uma lógica dos extremos sionistas. Então, assim, a impressão que eu tenho é que essa adesão não é só ao Trump. Essa adesão é uma adesão à lógica que ele representa, que de uma maneira truncada e absurda vem através do verbo dele, que hoje tem maioria na Câmara, maioria no Senado, e que pode mudar boa parte das leis americanas, e tem a Suprema Corte. Mas eu acho que ele representa essa estrutura de poder. Essa minha percepção é uma percepção muito distante da realidade, Supério? Não, Manuel, ele de fato, ele é esse representante desse movimento que é muito maior, que une várias lideranças do mundo inteiro. Muitas dessas lideranças estavam presentes aqui, né? Ele é esse homem, essa figura desse homem branco que tem essa história, que está alinhado agora com as Big Techs, que tem os homens mais ricos ali no seu momento de posse, e ele carrega, e eles declararam que agora o próximo passo é a Alemanha. Então, é uma ideia de colonização mesmo, é uma ideia de dominação, é uma ideia de que esse é o jogo, como deve ser, e é uma ideia de ameaça, até pelo medo que a gente tem conversado já, é uma ideia de ameaça a quem não seguir esses protocolos, quem não entender que essa é a nova lógica. E obviamente, quando a gente está falando disso e dessa influência nos outros países, ela é uma influência muito mais cultural e de posicionamento e dessa simbologia, mas que ela de fato resulta em mudanças e aplicações reais, né? Então, esses líderes estavam aqui, eles estão celebrando esse momento, eles estão levando também essa validação, essa aprovação, assim como a nossa ex-presidência do Brasil faz, né? Chorou no aeroporto por não estar presente. Então, existe essa coligação, esse agrupamento mundial dessas lideranças da extrema-direita. O que a gente percebe é que ontem foi, de fato, não só um evento de posse, mas foi um grande comício da extrema-direita mundial. Pois é. Vânia, tem um provérbio, aliás, uma alegoria narrativa, uma parábola, que eu utilizo com meus filhos aqui, que não são poucos, né, Vânia? Eu tenho 6. Que é o seguinte: eu conto para meus filhos que tinham 2 pessoas na estrada, um guerreiro africano e um sábio, e daqui a pouco o guerreiro começa a ouvir o barulho de uma carroça na estrada e ele diz: sábio, vamos nos esconder porque vem uma carroça aí e eles podem nos atacar. E o sábio diz: não precisa se esconder, essa carroça está vazia. E aí o guerreiro diz: mas sábio, como o senhor sabe que a carroça está vazia? Ele disse: carroça cheia não faz barulho. Eu estou achando muito barulhenta essa posse. Eu estou achando as intervenções extremamente exageradas. Eu estou achando a narrativa de ataque ao BRICS e de supertaxação dos produtos que pertencem ao BRICS e produtos que fazem parte dessa possibilidade de uma nova moeda assustarem os Estados Unidos. Eu sinto cheiro de medo, Vânia. Eu olho para o Donald Trump, toda essa pseudo-segurança, me parece aquele valentão da escola que está com medo do ano novo. Aquele cara que está saindo da 8ª série, está entrando no ensino médio e está com medo do ano novo, e aí juntou todos os coleguinhas da 8ª série para tentar dominar o ensino médio. Você teve essa sensação? Ou eu estou encontrando aí um placebo
para amenizar os meus medos? Eu quero responder você, mas eu queria pedir licença para pegar o livro que eu escrevi sobre o Trump. Você me dá licença? Por favor, meu Ele não amor. está aqui do meu lado, só um instantinho, meu gato está no meu colo, né? Como ele. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu já volto, porque Vá, eu acho vá, essa vá. pergunta muito interessante, inclusive. Iso, é muito interessante porque a gente está falando de 3 perspectivas diferentes. Você é um cara voltado para o ativismo e a inconformidade social. Eu sou um cara da comunicação, que obviamente acompanho, tenho as minhas convicções, mas eu acho muito interessante porque a Vânia, ela vem de um lugar de análise muito precioso, né? Um lugar de quem observa a história com um binóculo. Fiquei curioso com esse livro aí, Vânia. Olha aqui. Esse aqui é o meu livro Opa, mais deixa eu colocar recente, aqui para a né? galera ver. Eu estou quase terminando de traduzi-lo para o português, porque esse livro... como é que ele fica mais retinho? Estou tentando... Isso, Porque tá ótimo assim. eu escrevi, ele foi publicado em 2022, né? E ele vai até a vitória do Biden em 2020. Uhum. E aí, ao querer traduzi-lo para o português, então, bom, agora eu vou esperar essa, né, a ocorrência. Então, agora que ocorreu, eu tenho que terminá-lo. E, né, o título em inglês, a tradução em português seria As Eleições Presidenciais de Trump e Bolsonaro, Branquitude e a Nação, né? The Presidential Elections of Trump and Bolsonaro, Whiteness and the Nation, está disponível na Amazon, está disponível no site do Rowman and Littlefield. E o que eu fiz nesse livro foi fazer um apanhado da história dos Estados Unidos e um apanhado da história do Brasil, justamente para dizer que aquela surpresa que os jornalistas e os intelectuais acadêmicos tiveram em 2016, na verdade, era uma continuação. A eleição do Trump foi uma continuação do poder da branquitude nos Estados Unidos. Porque se a gente olhar para a história dos Estados Unidos desde o seu começo, desde o século XVIII, o que a gente vê é que foi um país, esse é o meu argumento, né? Um país que foi fundado por homens brancos da elite, de modo que o preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos, né, a primeira frase, nós, o povo, só incluía os brancos, homens brancos da elite, né? Porque as mulheres brancas da elite não eram incluídas porque elas não podiam votar, né? E o maior sinal de cidadania de um país é o direito do voto, né? O sufrágio. Elas não podiam votar. Então, as mulheres só obtiveram o direito de voto nos Estados Unidos em 1920, mas aí eu diria as mulheres brancas, porque os negros no território nacional só conseguiram o direito de voto em 1965. Então, a Constituição também excluía os brancos pobres, que não podiam votar. Os escravizados, que não eram considerados pessoas. Eles valiam 3/5 de uma pessoa, de um homem branco, para os fins de eleitorado. Vem daí o colégio eleitoral, que é o que elege a presidente, os presidentes dos Estados Unidos. Os indígenas também eram excluídos. Ou seja, o que eu mostro no meu livro é que os Estados Unidos nascem com essa... né, nascem no berço da branquitude, da elite, e ao longo da sua história... Quer dizer, ele nasce desse jeito ao mesmo tempo que diz nós somos uma democracia, né? Essa terra é minha terra, é sua terra, é para todos. Então, ele, ao longo da história, ele fica... existem, como é que se diz, tentativas de se diminuir o poder da branquitude, né? Então, a gente vê movimentos indígenas, movimentos, né, muitas revoltas de escravizados, movimento das mulheres, movimento pelos direitos civis, que né,
ganhou mais força depois da Segunda Guerra Mundial, mas não era uma coisa nova, né? E aí, quando os Estados Unidos elegeram o Obama e o reelegeram, as pessoas começaram a falar, tá vendo? Agora os Estados Unidos são pós-racial. A raça não importa mais. Porque se eles elegeram um homem branco, é sinal de que os brancos, um homem negro, é sinal de que os brancos votaram nele. Claro que os brancos são maioria numérica, né? Então, tá vendo? Acabou. Se acabou, se os Estados Unidos agora são pós-raciais, então para que ação afirmativa? E a gente vê que depois do Obama, o Trump é eleito e ele vem com essa história de não, o país está uma desgraça, ele adora essa palavra, essa disgrace, está uma desgraça porque a meritocracia não é mais como se colocam as pessoas em cargos, porque não existe isso de raça e gênero, nós somos todos iguais, isso aí só divide a população. Então, o que ele estava falando, o que ele falou ontem, para mim, é uma continuação do que ele já tinha falado em 2016, né? E, ao longo desses anos, ele tentou, né, e conseguiu desmantelar alguns ganhos desses movimentos por mais igualdade social, e eu acho que agora vai ser uma continuação. Você não sente, então, a agenda do medo? Você não sente a agenda do medo nele? Eu acho que ele fala, né, o país vai voltar a ser grande. Os Estados Unidos, eu venho pensando nisso, né, ao longo da história humana, quantos impérios já não existiram, né? E que acabaram, se lembra? O Império Romano, o Antigo Egito, Mesopotâmia. A Inglaterra, né? A Inglaterra era o império onde o sol nunca se punha, né? Porque tinha colônias no leste, no oeste, em tudo quanto era lugar. As Alexandrias e por aí vai, né? E os Estados Unidos... O quê? As Alexandrias e por aí vai, né? Não. Ou seja, impérios sobem, crescem e morrem, né? E assim, eu acho que em comparação com os Estados Unidos do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eu acho, perderam poder, sim, né? Perderam poder geopolítico. Então, isso que você falou, né? Que é um movimento aqui nos Estados Unidos, é no Brasil, é na Itália, na Alemanha, na Turquia. Então, é uma aliança, né? Para essas... uma aliança com esses outros países, mas também uma tentativa de elevar os Estados Unidos. Mas a China está aí, né? A China está aí batendo nas portas. E o negócio é que, vou concluir agora, mas isso também que ele falou, né, o Golfo do México vai passar a se chamar Golfo da América. Aí Hillary Clinton começou a rir. Né? Não sei se vocês viram isso, né? Quando ele falou isso, ela baixou a cabeça e começou a rir. Antes ele tinha falado que o Canadá ia se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. Vou tomar a Groenlândia, vou retomar o Canal do Panamá. Mas isso não é uma coisa nova. Os Estados Unidos do século XIX eram um país imperialista, né? Eles saíram, guerra contra a Espanha, pegaram Porto Rico e se meteram em Cuba. Depois eles invadiram, declararam guerra ao México, anexaram 1/3 do México. E é por isso um dos motivos que eu não deixo meus alunos se referirem aos Estados Unidos como América. O nome do país não é América, o nome do país é Estados Unidos da América, ou seja, a América é um continente. Porque isso de se referir aos Estados Unidos como América é um linguajar imperialista, né? Porque se a América, então, se nós somos a América, nós, os Estados Unidos, então tudo é nosso, né? Toda a América é nossa. E então, por aí. Que parece que é só uma inflexão semântica, mas na verdade tem um conceito dominatório por trás da maneira como fala, né? Porque a América, nós também forma de né? Imagina, Dani, pode falar.
Não, era isso, que assim, existe a América do Sul, né? Eu mostro nas minhas aulas, olha aqui, ó, isso aqui é um mapa mundi, a Terra é redonda, então, obviamente, isso aqui é uma projeção da Terra achatada, é uma convenção norte, sul, leste, oeste, porque é um globo, então tudo isso é convenção. Mas vocês estão vendo como a América é um continente que vai quase de um polo ao outro? Essa é a América, né? Os Estados Unidos são um país dentro da América, das Américas. Exupério, você fala muito bem sobre o soft power, que dialoga exatamente com isso que a professora Vânia vem trazendo, que é quando nós temos essa sensação de superioridade da estética norte-americana trazida nos filmes, trazida nos livros, onde o ET vem para a Terra e ele pousa nos Estados Unidos. Onde o meteoro vai cair e ele cai nos Estados Unidos. Onde o universo, quando pensa em planeta Terra, pensa nos Estados Unidos. Onde os vilões são, na maioria das vezes, nações que de alguma forma estão em duelo econômico com os Estados Unidos. Esse soft power acaba contribuindo também para que esse poder real, que é o poder exercido hoje por Donald Trump em todas as instâncias que estão alinhadas com ele, seja um poder admirado e que possa se expandir depois para a Alemanha, para a Argentina com Milley, se expandir para a França. Ou seja, esse soft power não é tão soft assim, né? Não é tão soft assim, ele cria e gera eleitores, ele gera uma demanda que acaba sendo naturalizada, né? Porque no momento que você consome um filme, que você consome uma ideia que já vem completamente embalada, né? Por que que o super-homem, ele é um homem branco e ele veste da bandeira americana, né? Em que momento da história um homem branco ele construiu a salvação do planeta Terra, né? Então a gente está falando de culturas que são de ideias que são muito sutis, mas que elas acabam representando toda uma estrutura, né? E por isso que existe uma reação muito grande também em alguns momentos em que essas narrativas vão ser alteradas, né? Porque qual que é o poder que tem de um filme da Disney na infância, né? Na criação de perspectiva de futuro de uma criança. Por isso que tem uma pequena sereia, que na verdade uma sereia nem existe, mas tem uma pequena sereia negra, ela incomoda tanto essa estrutura, né? Então é isso que a gente fala de soft power. E eu queria só fazer um acréscimo também na fala muito preciosa da Vânia a respeito dessa estrutura, né, da história dos Estados Unidos, sobretudo da história negra americana, ter constituído esse país, né, quando ela fala ali da questão dos colegiados, que vem da história, né, da história do povo negro americano, mas essa cultura, por exemplo, de não ter seguro-saúde, ela também vem dessa história da escravização. A cultura de ter o chips no pagamento, ele também vem da história da escravização, porque os negros eles trabalhavam sem nenhum salário, eles trabalhavam servindo, né, pós-escravidão, então teve essa cultura. E também eu gosto muito de sempre lembrar, isso é muito claro no livro da Angela Davis, que no momento ali do voto, que a Vânia trouxe muito bem, né, que era esse direito civil, onde pessoas negras não eram consideradas gente, e mulheres também não tinham direito ao voto, o movimento feminista, ele nasce desse momento. Ele nasce do momento onde mulheres brancas estavam vendo a possibilidade de homens negros terem acesso ao voto, então o movimento feminista, ele já nasce antinegro, né? Então é muito importante a gente entender porque existem reflexos muito claros e por isso que aqui existe o conceito de caring, que é o conceito das mulheres, né, brancas, que é o maior gatilho a chamar a polícia para o encarceramento dos homens negros. Então, a cultura e essa estrutura toda que chega nesse lugar do Trump, que a Vânia trouxe muito bem ali do começo, dos fundadores, né, dos founding, como é que eles falam? Founding Fathers, não é, Vânia? Founding Fathers, Founding Fathers, que são os fundadores. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, são os... Né,
Então é uma ideia muito marcada pela branquitude. É muito por isso que é muito naturalizado a gente ver aquele cenário, aquele congresso, somente com pessoas brancas, com pouquíssimas mulheres sem nenhuma voz, ou fazendo apresentação artística, como a apresentação artística que ele fez daquela escola, daquele grupo artístico negro americano. Então o soft power ele faz com que a gente aceite esse cenário com facilidade, porque esse é o cenário que a gente viu a nossa vida inteira, né, sendo performado. Então isso é muito grave, isso faz com que a gente também se anestesie em momentos onde existe essa demonstração de poder e de perversidade tão grande. Tem É uma interessante o que você falou, Antônio. Pode falar. Não, eu ia falar só que quando a gente vê sempre os mesmos rostos, né? E a gente viu ontem, eu estava prestando atenção nisso também, ele lá assinando vários decretos executivos, não sei o quê, e eu olhei e falei, eu vi um negro, né? O resto, e a maioria homens brancos. Então, se esse é o rosto, então todos os outros são outros, né? Então, você tem a força da alteridade, né? Se você é o outro, você tem que lutar para convencer a sociedade de que você também tem um lugar ali, né? Eu queria dividir com vocês uma provocação. Vou jogar na tela aqui, não sei se vocês viram, essa situação aí do Soulja Boy, que responde por ser criticado após se apresentar na posse do Trump. Não sei se vocês chegaram a ver essa postagem. Não, e aí, não vi não. eu vou rodar um trecho dela aqui e eu queria ouvir vocês a respeito disso. Deixa eu soltar aqui o áudio para ver mais. Aqui, ó, precisão. No money in my fucking pockets, nigga. Kamala ain't never put no money in my motherfucking pockets, nigga. Trump put money in my pockets, nigga. Motherfuckers are trying to say something about me performing at the crypto ball party. Did Kamala call my fucking phone? Did Obama call my motherfucking phone? Did any of you niggas call my motherfucking phone? Oh God, nigga. The fuck you mean, nigga? I do what the fuck I want, nigga. Trump called my phone, nigga. It wasn't even a Trump event. Trump wasn't even there, nigga. Y'all so worried about he performed, him, Snoop Dogg, Rick Ross. Kamala, you ain't even win, bitch. Obama, you ain't called my fucking phone, nigga. Y'all suck my dick, nigga. Y'all want me to not answer the phone of the fucking president, nigga? This nigga the president of the motherfucking United States, nigga. Nigga, Trump wasn't even there, nigga. Nigga, they paid me a bag, nigga. Obama ain't never put no money in my fucking pocket. E aí nós temos esse cenário. E é um cenário que, obviamente, nos coloca para refletir. Estamos falando de colonização econômica e de um cenário extremamente delicado? Sim. Mas a voz desse jovem traduz também a voz de uma parcela da população americana que está interessada em colocar essas notas no bolso, notas que Donald Trump promete. Como é que a gente lê isso, Vânia Isupério? Vai, Vânia. Eu falo pra caramba, né? Então, você quer ir primeiro, Antônio? Você vai, fica à vontade. Eu estava aqui procurando no meu livro o episódio dos 5 do Central Park 5, né? E, se não me falha a memória, isso aconteceu em 1989, eu já morava aqui, quando 5 adolescentes negros e latinos foram acusados de estupro, né? A Ava DuVernay fez aquele filme, aquele documentário, né? E eu me lembro disso, como na época o Trump comprou uma página inteira do New York Times, de vários jornais, uma página inteira de jornal, carésima, né? E ele pediu a volta da pena de morte no estado de Nova York para que esses animais fossem condenados à morte. E no fim, eles não eram culpados. O negócio é que eles foram pegados pela polícia, ficaram a noite inteira
respondendo, sendo interrogados, e eles estavam cansados, e a polícia, vai e diz que foi você, porque aí é mais fácil, de repente você pega uma pena. E eles entraram nessa, né? E então, de repente, esse rapaz não era nem nascido nessa época, né? Não sabe dessa história. Mas o Trump, esse amor que ele está tendo agora com os jovens, com os negros, os homens negros e os homens latinos, é muito recente, né? E, na verdade, a porcentagem de homens negros e jovens, né, abaixo de 45 anos, que votaram no Trump, triplicou, né, de 2016 para cá. Então, ele sempre foi de falar que essas pessoas, é isso aí, que as pessoas, que os negros não querem trabalhar, e ele falava isso em 2016. O genro dele, né, o Kushner, falou: o Trump quer dar emprego para você, agora as pessoas têm que querer trabalhar. Então, sempre aquele mesmo estereótipo de que negro é preguiçoso. E aí, nessa campanha, ele falou que os imigrantes ilegais estavam tirando os empregos dos homens, dos negros e dos latinos. E essa parcela, tanto dos latinos quanto dos negros jovens, entraram nessa. Você vê esse cara repetindo repetindo essa ladainha, falando um monte de palavrão, xingando, e eles entraram nessa história, principalmente depois que o Trump se igualou a Nelson Mandela, quando ele foi julgado, né? Tá vendo? Eu estou sendo atacado no sistema criminal. Então, eu sou como vocês. Eles se identificaram com ele, que eu acho que tem muito a ver com sexismo, né? O fato de a Kamala ser uma mulher e ter esse homem atacando, foi isso. E, para terminar, eles têm pouca identificação com o movimento, com os ganhos do movimento pelos direitos civis, porque quando eles nasceram, as políticas já estavam todas no lugar, né? Então, eles desconhecem o sacrifício que foi. Quantas pessoas foram linchadas, levaram tiro, porque elas estavam lutando pelos direitos de cidadania. Então, e que dinheiro é esse que o Trump botou no bolso desse cara? Se ele ainda nem é presidente, né? Então, tem muito de fantasia aí, né? E aí, vamos ver ele criar um... E que eu acho que não difere também do jovem negro brasileiro que se autodeclara de direita, porque ele não tem a menor noção do que foi a criação de um MNU, não tem a menor noção do que foi a luta pela democracia. E se nós olharmos os jovens excluídos que aplaudem o Milei na Argentina, mas quando você vê a imagem desse jovem que eu mostrei aí, Zupério, você que é um ativista estudioso, atento, onde é que bate e qual é o alerta que acende para você nessa hora? Para mim, bate num projeto de dominação que ele tem uma base muito forte capitalista, né? E também bate numa despolitização estrutural que existe aqui nos Estados Unidos. Tem um jornalista muito interessante que chama Don, que ele é ex-jornalista da CNN. Não sei se você conhece ele, Manuel. Ele até fez uma entrevista com o Elon Musk há pouco tempo. Foi uma das primeiras entrevistas que o Elon Musk teve no podcast dele. E ele entrevista as pessoas aleatórias aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui em Nova York. Se você vê o nível das respostas das pessoas, você vai ficar completamente chocado. E a gente está falando de uma cidade que é cosmopolita e que as pessoas têm acesso à cultura, acesso à educação. O nível de envolvimento político dos americanos é muito inferior ao dos brasileiros. Eu não estou querendo dizer que a gente é um exemplo na questão do engajamento político e da consciência de classe, mas aqui nos Estados Unidos, inclusive, tem um dado muito interessante, a Vânia deve com certeza estar a par desse dado,
que após a eleição, uma das maiores picos de procura no Google foi de como inverter o voto. Porque muitas pessoas não tinham nem muita consciência de que o Trump era a pessoa que tinham todas aquelas políticas contra eles, né? Inclusive, é muito interessante a gente trazer também que o voto da mulher branca, que ele é em grande maioria uma mulher branca de baixa educação, esses são os dados das pesquisas aqui dos Estados Unidos, que foram revelados pelos jornais, elas votaram contra os seus próprios direitos reprodutivos, porque uma das bandeiras também foi a bandeira da proibição do aborto. Então, a gente está falando de uma desconexão muito grande entre a política e a realidade da vida das pessoas. A gente está falando de os latinos, a Vânia trouxe as pessoas negras, mas né, nós sabemos que proporcionalmente as pessoas negras elas votaram em sua grande maioria na Câmara. Mas o homem latino, não, ele votou em sua grande maioria no Trump, e a mulher latina um pouco menos, mas é a falta da consciência de classe, né, Manuel? Como que tem entrevistas de pessoas com tornozeleira eletrônica, com a promessa de voltar, de ser deportado pelo seu país, de vir para cá trabalhar e ser explorado por esse sistema, porque os imigrantes que vêm para cá são explorados pelo sistema. Eles têm o benefício da conversão da moeda, por isso que eles acabam revertendo alguma coisa no seu país, mas eles são explorados, estão em subemprego, eles são mal pagos, mas eles votaram por uma política que completamente se destrói, não se destrói somente, né, de fato nas leis, mas destrói na sua dignidade, destrói na sua construção de pessoa e de futuro, e de imagem, de segurança, e de quem você é e de onde você vai, né? Foi esse tweet que eu soltei hoje, porque no momento que a gente tem um comício desse supremacista, ele afeta uma pessoa que está no Acre, ele afeta uma pessoa que está na África, com essa proporção, né, global, ele afeta as pessoas asiáticas, e ele, da mesma forma, também beneficia um branco progressista que está completamente inerte, que é aliado ao movimento negro e que é vegano, que está ali na Vila Madalena. Então, são forças muito maiores e muito mais estruturantes do que o indivíduo, né? Mas que impactam a sociedade inteira. Eu confesso a você que pode falar, Vânia, desculpe. Não, eu ia falar que eu tenho dados aqui da votação, né, por raça, etnia e gênero. E isso que você falou, Antônio, que as mulheres brancas, na sua maioria, votaram no Trump. 53% das mulheres brancas votaram no Trump, 45% na Kamala Harris. Entre os latinos, as mulheres latinas, que são 5% do eleitorado, 39% votaram no Trump, 59% votaram na Kamala Harris. Entre os homens latinos, 48% votaram no Trump, 50% votaram na Kamala Harris. Mas entre os latinos mais jovens, houve maior voto para o Trump, né? Então, o fato de que ficou quase meio a meio foi porque houve uma proporção tão grande entre os jovens latinos, né? E entre os negros, cadê meus dados sobre os negros? Já acabei de ler. 83% votaram na Kamala Harris no total. 89% das mulheres negras votaram na Kamala Harris. 89%. Mas os homens negros, entre os homens negros, principalmente entre os jovens negros, 21% votaram no Trump. Então, como como eu falei, isso foi um ganho de 2016 para cá, né? E era isso que eu queria só interjetar. Manuel, você ia falar? Não, e esses números, eles são muito interessantes. Primeiro porque eu sou uma pessoa que contrapunho sempre aquela lógica da teoria hipodérmica, né? Eu acho que as pessoas, elas têm vontades, elas têm desejos, as pessoas têm interesses dentro dos processos. Nós não podemos esquecer
que estamos falando de um comunicador que sabe manipular a informação, um comunicador que sabe gerenciar as mídias sociais, um comunicador que se aliou a um conglomerado de plataformas digitais exatamente para que possa ecoar esse tipo de narrativa. E aí, o discurso do dia que antecedeu a sua posse foi um discurso que me chamou muita atenção, que viralizou muito aqui no Brasil, quando ele disse que iria interromper qualquer processo de concessão dada para a pessoa, iria recuperar a meritocracia. E que a cor da pele não importaria e tal, não sei o quê. E logo depois dele ter dito isso, algo que inflama muito a comunidade negra, que inflama demais, porque esses benefícios são exatamente para fazer um processo de reparação, ou pelo menos de equiparação, ele vira e diz, e vamos abrir os documentos da morte de Martin Luther King. Então, nessa hora, ele dá uma virada. Para aquela pessoa de relação mediana com essa temática, diz, ele vai nos tratar como iguais e vai consertar a injustiça que aconteceu com Martin Luther King. Ou seja, existe sim, nessa comunicação truncada e aparentemente rústica, existe uma sabedoria aplicada ali, existe uma estratégia aplicada ali, exatamente na pegada do morde e assopra, onde ele faz o apito do cachorro para os seus, mas ele joga o biscoito para os nossos, e aí ele joga a isca do boi de piranha para que a nossa militância, o nosso ativismo corra atrás do Elon Musk fazendo o gesto nazista. Eu acho que tem pontos cardeais extremamente interessantes que acabam criando um cenário que deixa eles em cancha reta de ataque. Você entende um pouco dessa minha percepção, Iso? Entendo completamente. A gente vê isso no momento que o Trump chegou e questionou a racialidade da Kamala Harris. A gente vê parte da população negra concordando com o questionamento. Eu tive acesso diretamente a várias pessoas negras que de fato justificavam e questionavam a racialidade da Kamala Harris. Então, exatamente, ele sabe o que a gente chama aqui de trigger, né, que são os gatilhos, quando ativar, como ativar e movimentar essa classe que está sedenta, né? Até porque parte dessas pessoas negras, grande parte das pessoas que votaram no Trump também tem um menor nível de educação. Eles têm muito pouco acesso a, de fato, como funcionam essas oligarquias, esses grandes conglomerados, essas estruturas de poder, né? E também a revolta histórica de não compreender que nem a esquerda e nem a direita, então eles acabam comprando um discurso muito mais fácil também. E eu acho que isso que você falou agora, Antônio, o que se viu nessa campanha também foi parte do eleitorado associar o Partido Democrata à elite, que já tinha acontecido em 2018 também, porque a Hillary Clinton se referiu aos correligionários do Trump como os deploráveis, né? Então, ela é elitista. Então, e isso que você falou, Manuel, o jeito que o Trump fala apela a essas pessoas, porque ele fala de um jeito truncado, ele não fala frases inteiras, ele fala palavras, ele usa de hipérboles muitas vezes, e aí ele consegue trazer essas pessoas que estavam se sentindo abandonadas pelo Partido Democrata. Isso que esse artista aí que se apresentou, né, que estava mostrando um monte de dinheiro, o que vocês fizeram por mim? Obama nunca me ligou, a Kamala Harris nunca me ligou, né? Então, vocês me excluíram, em outras palavras, enquanto que o Trump está me trazendo, né, para dentro desse círculo. Mas não está, né? Mas fica aparentando, porque são flashes, né? Momentos aqui e ali, e se você não pensar muito, você entra naquela narrativa, né? A outra narrativa mais complicada dá mais trabalho.
Eu vou dizer a vocês que, obviamente, apesar de nós estarmos aqui em 50 minutos de diálogo, amanhã teríamos material... Já, 50 minutos de diálogo. Teríamos material para mais 50 minutos de diálogo, porque uma análise séria e um pouco mais aprofundada leva exatamente esse tipo de tempo. Essa nossa live aqui, inclusive, ela vai ficar circulando na programação, e obviamente eu também vou disponibilizar ela para os amigos que estão aqui participando, para que possam usar aí nos seus espaços. E você que está assistindo a gente agora, eu peço que você recomende para outras pessoas, eu peço que você reflita sobre os processos, porque a gente não está aqui para mudar a sua opinião. O interesse não é esse. Se eu mudar a sua opinião, se você concordar 100% com o que eu falo, a razão desse espaço existir se extingue. O objetivo central disso aqui é fazer com que você tenha um pensamento e uma consciência crítica. Em um espaço que, na maioria das vezes, é dado ao luxo, é dado à ostentação e outras coisas. Não, eu quero que esse espaço do Instagram, eu quero que essas 1 milhão e 300 mil pessoas que me seguem possam, de alguma forma, ter acesso a essas pessoas que conversamos hoje aqui, que são pessoas estudiosas, pessoas sérias, que se comprometem, e esses mais de 15 milhões de plays que eu recebo, essas mais de 5 milhões de contas alcançadas, que me assistem aqui no Instagram, possam, a partir disso, ter um pouco de pensamento crítico. Se você concorda com Donald Trump, eu vou respeitá-lo. Se você discorda de Donald Trump, eu vou respeitá-lo. O meu desejo é só que você forme opinião a partir de conhecimento real e não de fanfics criadas. Amores, eu queria que vocês fizessem, então, as suas recomendações finais, para que a gente pudesse dar um tchau para essa nossa galera aqui. Quem vai primeiro? Você, Vânia. Vaninha vai primeiro sempre. Bom, obrigada, Manuel, por essa oportunidade. Obrigada, Antônio, por ter me recomendado ao Manuel. E obrigada às pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo a nós. E eu acho que você resumiu bem, Manuel. Eu acho que o negócio é esse, né? Porque eu acho que um dos problemas atuais é que existe pouco diálogo. Nós precisamos dialogar com pessoas que pensam como nós e com pessoas que pensam diferente de nós, porque é só assim que o entendimento cresce, né? A gente não ganha nada com uma polarização, as pessoas querendo se matar porque pensam diferente. E é importante a gente entender, né? Então, de onde você está vindo para pensar desse jeito? De onde eu estou vindo para pensar desse jeito? E, então, parabéns pelo seu programa, né? E obrigada por nos expor a um número tão grande de espectadores. Obrigado, meu amor. Obrigado, querido, sempre pela oportunidade. Eu acredito muito no diálogo, sobretudo nós, né? Todas as reflexões que a gente está trazendo aqui, eles afetam e podem, claro, ser expandidas por uma situação que a gente tem no Brasil, que não é muito diferente, respeitando as devidas proporções. E eu acredito sempre que o diálogo é a forma da gente não produzir guerra, né? Sobretudo num país onde a gente teve uma história até mais agressiva relacionada à construção da população negra, da sua identidade e da sua construção de nação como país. Então, a gente está sempre à disposição para poder contribuir e trazer reflexões e provocações para engrandecer nosso debate. Agora que eu vi aqui que o Iso tinha mandado mensagem dizendo: Manuel, acelera a vida aí que eu tenho reunião. Amores, beijo no coração. Não, ele estava aqui me agulhando aqui pelo WhatsApp. Agradeço muito a vocês, agradeço mesmo, e vamos acompanhar os próximos momentos. Se vocês quiserem voltar, tem o meu contato aí, podem falar e a gente ativa de novo esse espaço aqui, tá bom? Tamo junto e misturado. Muito obrigado, meus amores. Valeu mesmo.
Obrigada. Boa noite, Boa meu noite. querido. Boa noite. Boa noite, meus amores. Foi lindo, meu Boa querido. noite, Tchau. amigo Manuel.